Vamos dar sequência à nossa série de mensagens que iniciamos na semana passada. Começamos a falar sobre honra. Diga honra. Quantos estiveram aqui na semana passada? Levanta a mão assim, para eu ver. Glória a Deus, aleluia. Falamos sobre honra, estabelecemos aqui uma introdução, lançamos alguns princípios sobre esse tema tão importante. E hoje vamos dar continuidade acerca da honra, o princípio da honra. João capítulo 8, verso 48 diz assim: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que é samaritano e que tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Meus irmãos, aqui nesse texto Jesus está revelando uma verdade do mundo espiritual. Qual é a verdade? Que a desonra é a habitação de demônios. A desonra é a moradia de demônios. Quando os judeus acusaram Jesus de ser samaritano e ter demônios, Jesus não responde à acusação de ser samaritano, por mais que essa acusação fosse um grave insulto para um judeu naquele tempo. Jesus, sendo judeu, não responde a esse insulto. Pode ser que ele não tenha se sentido ofendido. Jesus ele vai responder à acusação de ter demônios. Os judeus falaram: Jesus, você tem demônios, você opera pela força dos demônios, você ensino de demônios, você trabalha inspirado por demônios. E Jesus contrapõe essa acusação dos judeus dizendo o seguinte: de maneira nenhuma, eu não tenho demônios, eu honro ao meu Pai. Dentro de um raciocínio lógico, a resposta de Jesus para os judeus deveria ser assim: não, eu não tenho demônios, eu sou filho de Deus, eu tenho a unção de Deus, eu vim de Deus Pai, eu estou aqui para cumprir uma missão. Mas não é assim que Jesus responde. Ele aproveita a oportunidade para revelar uma verdade do mundo espiritual. Quando ele fala: eu não tenho demônios, pelo contrário, eu honro ao meu Pai, ele está sinalizando para nós que a desonra é a habitação de demônios. A desonra é a moradia de demônios, enquanto a honra é a habitação de Deus, é a habitação da glória de Deus, é a habitação da unção de Deus, é onde nós ativamos o sistema de recompensa de Deus para nós. A desonra é um lugar onde as maldições são liberadas, onde as tragédias espirituais, emocionais, familiares são liberadas sobre nossas vidas. Porque da mesma forma, irmãos, que Deus tem um propósito para nós, Satanás também tem um propósito para nós, um plano para nós. A palavra do Senhor diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então nós precisamos, irmãos, aprender a ativar o reino correto. A honra, o exercício da honra nos faz ativar o reino correto. Qual reino? O reino de Deus e as recompensas do reino de Deus. Agora, quando você vive na desonra, você está ativando o reino errado, o reino das trevas. É por isso que muitas vezes nós vivemos uma série de derrotas, vivemos falências espirituais, emocionais. É por isso que muitas vezes na nossa família o diabo tem mais proveito do que propriamente aquilo que a palavra de Deus declara. Por quê? Nós estamos acionando o reino errado, irmãos. Jesus está dizendo o seguinte: eu não tenho demônios, eu não estou debaixo da influência de demônios, pelo contrário, eu honro ao meu Pai. Então a desonra é habitação de demônios. Diga assim: a desonra é habitação de demônios. Agora diga assim: a honra é habitação de Deus. Aleluia! A honra é a habitação de Deus. Em Gálatas 3:24, nós aprendemos na semana passada, Paulo, escrevendo essa carta aos Gálatas, ele diz o seguinte: que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Diga assim: a lei de Deus nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Quem era o aio? O aio era
um servo responsável pela educação doméstica dos filhos dos reis. Os filhinhos da nobreza, eles eram educados pelo aio. O aio não é um objeto, o aio era uma pessoa, era um servo responsável, encarregado pela educação doméstica dos filhos dos reis naquele tempo. Era o aio que levava os filhinhos dos reis para a escola, fazia dever de casa. Ele era responsável pela educação doméstica dos filhos dos nobres. Agora, o aio, ele só tinha importância, ele só era necessário enquanto a criança fosse criança. Depois que a criança crescesse, se tornasse adulto, não era necessário mais o aio. Então Paulo está fazendo essa relação entre a lei de Deus com o aio, porque a lei, a semelhança do aio, tinha o propósito de nos conduzir a Cristo, mas depois que nós chegamos em Cristo Jesus, não é necessário mais a lei de Deus. Agora nós estamos debaixo do Deus da lei. Quantos podem dizer amém? Nós não estamos mais debaixo da lei de Deus, agora estamos debaixo do Deus da lei. E com o Deus da lei a gente se relaciona através da honra. Diga assim: com o Deus da lei eu me relaciono através da honra. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus ele nos criou, Ele nos projetou para nos relacionar com Ele através da honra. Tem pessoas que acham que a obediência é tudo. Irmãos, a obediência é importante, mas é um princípio elementar da fé cristã. Eu ouso dizer isso. Sabe por quê? Quando Deus cria o homem, Ele coloca o homem dentro de um jardim que já estava plantado, preparado, pronto. O homem, Adão e Eva já entraram dentro de propósito de Deus, colhendo. Não era necessário plantar, já estava tudo plantado. Agora eles só entraram ali para colher, para cuidar daquilo que Deus já havia dado. Deus, Ele fez assim, porque Ele queria que Adão e Eva reconhecessem quem Ele era na vida deles. Reconhecer que Deus era um Deus provedor, que cuidava de tudo, que visitava Ele todos os dias na viração do dia. Deus queria que Adão e Eva olhassem para tudo que Deus havia preparado e reconhecesse a presença de Deus na vida deles, valorizasse quem Deus era e assim se relacionar com Deus através da honra. Porque quem reconhece, honra. Quem valoriza, honra. Você sempre vai honrar aquilo que você valoriza. Se você não valoriza o seu casamento, você vai desonrar o seu casamento. Por quê? Você só vai honrar aquilo que você valoriza. É por isso que eu entendo o seguinte, que quando nós casamos com o nosso cônjuge, aí a gente casa com o cônjuge com a honra. Lembra quando o pastor falou assim no seu casamento? Você promete amar a sua esposa ou seu esposo, na alegria e na tristeza, na bonança ou na dificuldade. Quantos lembram disso? Ali você estava se casando também com a honra. Não só com a sua esposa ou com o seu esposo, mas com a honra. Então ouça, irmãos, Deus deseja se relacionar conosco através do princípio da honra. Se Deus quisesse que a gente obedecesse a todo custo, Ele teria colocado em nós uma programação, e nós obedeceríamos de maneira automática. Só que Deus não queria somente obediência de Adão e Eva. Ele não quer somente obediência nossa, Ele quer honra. Como estou entendendo? Ele quer que a gente reconheça quem Ele é, valorize a presença dEle, e a gente entre no nível da honra. A obediência continua presente, mas a honra é um nível mais profundo no relacionamento com Deus. Quando a gente fala, por exemplo, de dízimos e oferta, irmãos, quem vive na honra não vai discutir se dízimo é lei ou graça. Não vai discutir isso. Sabe por quê? Quem vive na honra já saiu desse estágio de menino. A honra não fica discutindo se o dízimo é do salário bruto ou do salário líquido. Porque quando você reconhece quem Deus é na sua vida, quando você valoriza quem Deus é na sua vida, você passa desse estágio.
Porque na verdade o que está em jogo aí é a dificuldade de você dar ao Senhor aquilo que Ele pede na palavra. Quem fica discutindo, dízimo é lei ou graça, é do bruto ou é do líquido, ainda está no nível que da obediência, está lutando para obedecer. Obedeço ou não obedeço? Agora quem está no nível da honra, já passou desse lugar. Quem está no nível da honra não discute isso, reconhece que tudo que nós temos é do Senhor. Tudo que eu tenho pertence a Ele. Tudo é do Senhor. Então, irmãos, ouça, a honra é a forma que Deus estabeleceu para que a gente se relacione com Ele. Deus deseja se relacionar conosco através do princípio da honra, do reconhecimento, da valorização. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Eu quero hoje liberar algumas chaves sobre honra, para que a gente entenda esse princípio tão importante. Marcos capítulo 6, quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou pode dizer eu estou indo, pastor. Estamos sem projeção? Vamos lá então, Marcos capítulo 6, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Irmãos, olha aqui para mim. Esse texto está dizendo que Jesus chegou em sua cidade, onde ele cresceu, em Nazaré, e ali, quando ele começou a ensinar, as pessoas começaram a questionar de onde vinha esse poder, essa unção que ele tinha para ensinar, para fazer milagres. E aí o texto vai dizer o seguinte, que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, por causa da desonra. É interessante a gente perceber uma coisa aqui, o texto não diz que Jesus não quis fazer milagres, ele não pôde fazer milagres. Se tivesse escrito assim, Jesus não quis fazer milagres em Nazaré, isso seria ato da soberania de Deus. A gente não estaria aqui discutindo por que Jesus não fez milagres, soberania de Deus. Jesus não quis, mas não é isso que está escrito. O texto fala que Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar. Sabe por quê? Em Nazaré tinha um espírito de desonra. A desonra bloqueou o agir de Deus. A desonra impediu com que a glória de Deus fluísse sobre aquele povo. Eu lembro, meus irmãos, de uma frase de um grande homem de Deus chamado Watchman Nee. Ele vai dizer o seguinte, que nós não podemos obrigar Deus a fazer aquilo que Ele não quer, mas podemos impedir Deus de fazer o que Ele quer. Essa frase é muito importante, e ela se encaixa perfeitamente nesse texto. Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, sabe por quê? Por causa da desonra. A desonra, irmãos, fecha o mundo espiritual sobre nossas cabeças. A desonra estabelece um céu de bronze sobre as nossas cabeças. E a consequência disso é que as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, não podem chegar até nós. Olha que interessante isso aqui. Jesus fala, não existe profeta sem honra, senão na sua pátria. Agora é interessante, como que a desonra operou na vida desses homens, e
acabou resultando em um impedimento da glória de Deus, uma barreira para que a glória de Deus fluísse. Aqueles homens, eles reconheceram Jesus, mas eles não reconheceram o Cristo, porque Jesus fala da humanidade dele, o Cristo fala da divindade dele. Esses homens disseram o seguinte: esse aí não é o carpinteiro, filho de José, de Maria? Seus irmãos não estão aqui? Eles identificaram a genealogia de Jesus, que era algo natural, mas não reconheceram a divindade de Jesus. Eles estavam com os olhos abertos para o natural, mas com os olhos fechados para o espiritual, porque a desonra faz isso. A desonra mantém os nossos olhos presos no mundo natural. A gente não consegue enxergar o mundo espiritual, não consegue enxergar o que de Deus tem nas pessoas, o divino que tem nas pessoas. Ouça o que eu vou te falar: todos nós temos dentro de nós o Jesus e o Cristo. Eu vou explicar isso. Todos nós temos dentro de nós o Jesus e o Cristo. O Jesus é o lado humano, o Cristo é o lado divino. Se você só olhar para o Jesus que tem em mim, para o meu lado humano, você não vai me honrar. Sabe por quê? Porque o meu lado humano, eu falho, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações. Mas se você conseguir, através da honra, enxergar o que de Deus tem na minha vida, o divino que tem na minha vida, aí você vai viver em honra. Quem está entendendo? Esses homens olharam para a humanidade de Jesus, mas não reconheceram o que de divino tinha nele. Irmãos, se você condicionar a sua honra que você tem que dar para o outro, a perfeição, tão somente as qualidades que você encontra na vida do outro, você não vai honrar ninguém. Porque a honra, irmãos, é incondicional. A honra não depende de quem o outro é, a honra depende de quem você é. Vou repetir: a honra não depende de quem o outro é. Se é uma pessoa boa, se é uma pessoa má, a honra depende de quem você é. Quem você é em Deus. E aí sabe o que acontece muitas vezes? A nossa honra, irmãos, ela é muito seletiva. Nós escolhemos pessoas que nós vamos honrar. Jesus nos ensina em João capítulo 13, ali no versículo 14, ele lava os pés dos discípulos. E ele diz o seguinte: eu, sendo Senhor e Mestre, lavei o pé de vocês, façam assim com os seus irmãos, façam assim com as outras pessoas. Jesus, ele lava o pé dos discípulos, porque os discípulos, eles tinham que sair dali com o pé limpo. Porque se eles saem dali com o pé sujo, eles sairiam com a carta de cobrança na mão, exigindo que as pessoas lavassem os pés deles. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que não tiveram os pés lavados por Jesus, que nunca encontraram satisfação em Jesus Cristo, e estão buscando honra nas pessoas. Esse foi o problema da igreja durante muitos anos. Os líderes, entendendo o princípio da honra, começaram a exigir honra. E quando você exige honra, o que você recebe é obediência, não honra. Porque honra não é algo que você exige, é algo que você dá. Estou indo muito rápido? Estou animado hoje. Estou empolgado hoje. Foi o café. É a cafeína. É tanta coisa que Deus está falando que a gente fica animado que não soltar tudo de uma vez só. A pergunta que eu te faço é: você já permitiu com que Jesus lavasse os seus pés? Você só vai ter um coração que honra as pessoas se um dia você permitiu que Jesus lavasse os seus pés. Se o seu pé estiver ainda sujo, você vai viver atrás de honra das pessoas. Jesus estava ali falando com os líderes da igreja, especialmente com Pedro. Pedro falou bem assim: não, Jesus, de maneira nenhuma você vai lavar o meu pé. Aí Jesus fala: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Porque você não vai ter a minha essência, e a minha essência é de servir. Eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim para servir.
Aí Pedro fala, então Senhor, lava tudo logo. Lava a cabeça, lava o braço, lava tudo. Lava tudo logo. Jesus então lava os pés dos discípulos, porque eles tinham que sair dali com o pé limpo. O problema, irmãos, é exatamente esse. Estamos com os pés sujos, porque nunca encontramos satisfação em Cristo Jesus. Nunca mergulhamos em Cristo Jesus ao ponto de sermos preenchidos completamente por Ele em todas as nossas necessidades, sejam espirituais ou emocionais, e por isso nós estamos buscando no outro que satisfaça isso em nós. E muitas vezes nós estamos buscando honra no outro, porque nós ainda não estamos com pés sujos. O chamado de Deus para nós é permitir, em primeiro lugar, que Jesus lave os nossos pés. Esse texto que falamos de João 13, nos ensina que a honra vem de cima para baixo. Jesus, o verbo que se fez carne, abriu mão da sua glória, e Ele veio à terra para lavar os nossos pés. A honra não é de baixo para cima, irmãos, a honra é de cima para baixo. Eu acho lindo esses princípios do Evangelho, porque, irmãos, ouça o que eu vou te falar, o maior no Evangelho sempre se sacrifica pelo menor. A impressão que eu tenho é que nós vivemos uma inversão de valores e de princípios. Jesus, Ele veio à terra e Ele foi para a cruz em nosso lugar. Por quê? Porque Ele é maior do que nós. O maior sempre vai sacrificar pelo menor. É aí que passa o princípio da honra. Só que muitas vezes a nossa posição de autoridade, a nossa posição na sociedade, dentro da nossa casa, na igreja, nos leva a exigir honra, quando na verdade somos nós que temos que honrar. Deixa eu dizer algo para você, tem muitos pais que falam bem assim, na minha casa não tem honra. Sabe por que não tem honra na sua casa? Porque você não está honrando ninguém. Porque se você estiver honrando, vai ter honra. Ah, na minha igreja não tem honra. Sabe por que às vezes na sua igreja não tem honra? Porque você não está honrando o seu irmão. Porque se você honra o seu irmão, vai ter honra na sua igreja. Como estão entendendo? A questão não é você exigir honra. Honra não é o que você exige, é o que você dá. Honra não é o que você pede, é o que você oferece. A honra passa por esse princípio. Então ouça, meus irmãos, nós não podemos ver as pessoas segundo a carne. Paulo vai falar isso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Assim daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que significa isso? Busque conhecer as pessoas segundo o Espírito. Busque conhecer as pessoas segundo a revelação do Espírito Santo, porque senão você vai ter dificuldade em honrar as pessoas. Eu me lembro, meus irmãos, de Davi. Davi teve várias oportunidades de matar Saul, várias oportunidades. Uma delas está em 1 Samuel capítulo 26, do versículo 1 ao 9. Saul estava acampado em uma determinada região, e ele estava perseguindo Davi. Davi ficou sabendo que ele estava ali, e ele vai até o acampamento de Saul. Quando ele chega lá, Saul estava dormindo juntamente com os soldados. O servo de Davi falou bem assim: essa é a sua hora, acaba de vez com essa história, ele está te perseguindo justamente, deixa eu cravar a espada no peito dele. Aí Davi fala algo interessante: jamais eu faria isso. Como eu poderia tocar no ungido do Senhor? Irmão, você sabe por que Davi falou isso? Porque Davi era um homem de honra. A honra te faz ver além da maldade das pessoas. Vou repetir, a honra te faz ver além da maldade das pessoas. Davi olhou para Saul e reconheceu a unção que tinha na vida dele. A unção de Deus que estava na vida dele. Essa temática que muitas vezes a gente aprende equivocada, né? Não toque no ungido do Senhor. Às vezes você não consegue entender o que é isso. Davi sabia que Deus havia levantado Davi, então Deus vai tratar com ele. Davi sabia que Deus havia levantado Saul.
Então, para Davi, Deus vai tratar com Saul. Se ele está errado, se ele está equivocado, se ele está fazendo aquilo que desagrada a Deus, Deus vai tratar com ele. Mas eu, todavia, reconheço a unção que tem na vida dele. Então eu vou honrar a vida dele e vou poupar ele. Hoje que eu vou te falar, às vezes a vulnerabilidade das pessoas é um teste de honra para nós. Às vezes a vulnerabilidade das pessoas é um teste de honra para nós. Às vezes você vê a pessoa em uma situação de vulnerabilidade, uma pessoa que te perseguiu, uma pessoa que falhou com você, uma pessoa que te caluniou, uma pessoa que te fez mal, aí você vê ela em um estado difícil, em um momento difícil da vida dela. A honra te faz olhar para a vulnerabilidade dela e abençoá-la, e não matá-la, e não se vingar. A vulnerabilidade do seu irmão pode ser um teste de honra para você. Assim como foi para Cã. Cã, ele viu o seu pai, Noé, deitado dentro da tenda, nu, porque havia se embriagado. Ao invés de ele cobrir a nudez do seu pai, o que ele faz? Ele chama Sem Jafé e ele expõe a nudez do seu pai para os irmãos. Isso aconteceu? Cã foi amaldiçoado e a sua geração, a sua descendência foi amaldiçoada, porque ele viu a vulnerabilidade do pai dele, e ao invés dele cobrir, ele expôs. A honra vai sempre levar você a cobrir as fragilidades dos seus irmãos. Quem está entendendo? Quando você vê o erro do seu irmão, quando você vê a dificuldade do seu irmão, quando você vê as falhas do seu irmão, não seja fofoqueiro ao ponto de você sair espalhando acerca da nudez do seu irmão. Fofoca, irmãos, é desonra. Sabe o que é fofoca? É você olhar para a pessoa como ela está e não como ela é verdadeiramente. Tem muitas pessoas dentro do casamento que fazem isso. Está em dificuldade com a esposa, está em dificuldade com o esposo, aí fica falando mal para todo mundo do seu cônjuge. Ah, porque o meu cônjuge faz isso, faz aquilo, ele faz aquilo outro. Ouça o que eu vou te falar. A honra transiciona as pessoas do lugar que elas estão para onde elas são. Não verbalize o que as pessoas estão, profetize quem elas são em Cristo Jesus. Então, ao invés de você falar como as pessoas estão, fale quem elas são em Deus. Quem está entendendo? A honra transiciona as pessoas do lugar que elas estão para onde elas são. O meu marido, ele é uma bênção. O meu marido, ele é um homem de Deus. O meu marido, ele é santo. O meu marido, ele é comprometido com a glória do Senhor. Ele ainda pode não estar assim, mas ele é assim em nome de Jesus. Através da honra, transicione o seu marido de onde ele está para onde ele é. Quem está entendendo? É isso que a palavra de Deus nos ensina. A honra, irmãos, nos leva a ver além de onde as pessoas estão. Você vai ver quem ela é verdadeiramente. Davi, ele olha para Saul e ele reconhece em Saul a unção de Deus que havia sido estabelecido na vida dele. 1 Coríntios capítulo 9, verso 19, abra comigo a sua Bíblia. Primeira Coríntios capítulo 9, verso 19. Primeira Coríntios capítulo 9, verso 19 vai dizer assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me de servos para ganhar ainda mais. Diga assim: sendo livre de todos, me fiz servo de todos para ganhar ainda mais. Olha o que Paulo está falando aqui, irmãos.
Ele está estabelecendo um princípio importante. Qual é o princípio? Você só se torna servo das pessoas se você for livre das pessoas. Livre de quê, pastor? Livre da opinião do outro. Se você é livre da opinião do outro, você dá conta de servir o seu irmão. Paulo está dizendo, eu sou livre da opinião dos outros, eu sou livre dos elogios, eu sou livre das críticas, eu estou preso à palavra que um dia Deus liberou sobre a minha vida, eu sou livre da opinião do outro, por isso eu me faço servo de todos, por isso eu consigo honrar a todos. Sabe por que nós temos dificuldade muitas vezes de honrar as pessoas? Porque nós estamos livres, nós estamos presos, melhor dizendo, na opinião das pessoas. Paulo está dizendo, porque sendo livre de todos, fiz-me servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Irmão, sabe o que Deus falou no meu coração nesses dias? O Senhor tem ministrado muito sobre esse tema chamado honra. E Deus falou comigo algo interessante em cima desse texto. Ouça o que eu vou te falar. A certeza da salvação não passa pelo fato de você saber que é amado por Deus. A certeza da salvação passa pelo fato de que você pode amar como Deus te amou. Vou repetir. A certeza da salvação não passa pelo fato de que você sabe que Deus te ama. Isso é importante. Deus me ama. Isso é importante. A certeza da salvação passa por poder amar como Deus te amou, como Deus te ama. É assim que você sabe que você é salvo. Porque se você foi amado por Deus verdadeiramente, você ama as pessoas como Deus te amou. Paulo está dizendo, eu sou livre de todos, por isso eu sirvo a todos. Eu sei que eu sou amado por Deus, por isso eu amo as pessoas de maneira incondicional. Irmão, sabe qual é o problema? Que a nossa honra ela é muito seletiva. Deixa eu dizer algo para você, presta atenção. Você sempre vai honrar a imagem de Deus que você vê nas pessoas. Aí a pergunta é, quem é o seu Deus? Porque se o seu Deus é Mamon, você só vai honrar as pessoas que você vê Mamon nelas. Quem está entendendo? Tem pessoas que só honram quem tem dinheiro. O pobre rejeita. Isso não é honra. É uma honra seletiva. Quando você vê, se o seu Deus é Mamon, quando você vê alguém ostentando dinheiro, ostentando carros, bens materiais, você vai honrar essa pessoa, porque na verdade você está honrando a imagem do Deus que você serve nela. Quem está entendendo? Se o seu Deus é o Deus da sensualidade, você vai honrar, admirar, valorizar pessoas que você vê sensualidade nela. Porque você sempre, irmãos, vai honrar a imagem de Deus que você vê nas pessoas. A pergunta é, quem é o teu Deus? Porque se o seu Deus for o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, você vai honrar a todos. Independente se tem dinheiro ou não, se é rico ou se é pobre. Se tem uma fala culta, ou se é uma pessoa inculta. Porque tem gente que é assim, se vê alguém falando errado, já coloca de lado. Né, pastor Helder? Já coloca de lado. Falou alguma coisa fora da língua portuguesa, da gramática portuguesa, já rejeita, já afasta. Irmãos, a nossa honra não pode ser uma honra seletiva. 1 João, capítulo 4, verso 20, o apóstolo vai dizer, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, nós não podemos amar a Deus se não queremos ser Cristo para as pessoas. Se você não estiver determinado a ser Cristo para as pessoas,
você verdadeiramente não vai aprender a amar a Deus. Cristo se entregou pela humanidade, Ele se entregou pelas pessoas, e aí está o amor dele. O amor de Jesus por nós consiste nessas coisas. A honra, meus irmãos, não é network como muitas pessoas pensam. Tem muitas pessoas que pensam assim: eu vou honrar essa pessoa porque ela vai dar algo em troca. Isso não é honra. Honra não é network. Você não honra alguém, você não serve alguém pensando naquilo que ela pode te dar em contrapartida. A honra é livre dessas expectativas. O coração do servo é livre dessas expectativas. Você está honrando, você está servindo, porque você contempla a imagem de Deus, do Deus vivo na vida da pessoa. Então você honra, então você serve como ao Senhor. Quem está entendendo? Honra não é network. Honra não é algo que você faz pensando em receber uma contrapartida. Atos capítulo 20, verso 35, ali tem uma declaração forte: como disse o Senhor Jesus Cristo, melhor é dar do que receber. Diga assim: melhor é dar do que receber. Agora ouça o que eu vou falar. Se você dá pensando na recompensa, você não está dando, você está trocando. Posso repetir? Se você dá pensando na recompensa, pensando no que o outro vai fazer por você, em contrapartida, você não está dando, você está trocando. No seu coração você está propondo uma troca. E é por isso que você se frustra muitas vezes, porque você dá e não recebe a contrapartida. A honra, irmãos, não dá pensando em receber algo. A honra não se apresenta pensando no que vai receber de recompensa, por mais que haja uma recompensa que vem do Senhor. Mas a honra te faz livre daquilo que o outro pode fazer por você. Quem está entendendo? Se você dá algo para alguém, pensando no que o outro vai te dar em contrapartida, você está propondo no seu coração uma troca. No casamento, essa é a frustração de muitos cônjuges. Eu faço, não tenho a contrapartida. Se livre dessa expectativa. Faça como se você estivesse fazendo ao Senhor. E no tempo certo, o Senhor, Ele vai manifestar a glória dEle na sua vida, na sua casa, na sua família. Como você pode dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Honra não é network, irmãos. Honra não é network. Honra é algo que você oferece e você não aguarda a contrapartida, porque os seus pés já estão limpos pelo Senhor. O Senhor já lavou os seus pés. Por isso você é livre de todos, é livre de tudo, para que você possa servir a todos, para que você possa honrar a todos. Eu vou parar por aqui nessa manhã. Domingo que vem vamos dar continuidade. Quero convidar vocês a colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Meus irmãos, o nível da honra é o nível mais profundo de intimidade com o Senhor. É uma forma mais profunda de nos relacionarmos com o Senhor. A obediência é muito importante, mas Deus quer de nós honra. Honra. Hoje estamos debaixo do Deus da lei, e não da lei de Deus. Estamos debaixo do Deus da lei. E debaixo do Deus da lei a gente se relaciona através da honra. Honrar a Deus, honrar os nossos irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. A honra é o nível mais profundo da intimidade com o Senhor. Eu quero convidar você nessa manhã a lançar no altar do Senhor
toda a expectativa que está desalinhada com o propósito que Deus tem para a sua vida. Toda a expectativa desalinhada com o propósito que Deus tem para a sua vida. A proposta do Senhor Jesus Cristo para nós essa manhã é que Ele quer lavar os nossos pés, para que a gente encontre satisfação nele, plenitude nele, para que a gente encontre vida nele, abundância nele, e a gente esteja completamente saciado pela presença dele em nossas vidas, por tudo que ele é, por tudo que ele faz, para que possamos ser livres para abençoar os nossos irmãos, para ser Cristo para os nossos irmãos, para ser Cristo para o seu esposo, para a sua esposa. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que somos predestinados para ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso destino em Deus, sermos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Você não ama as pessoas se não está disposto a ser Cristo para elas, a se entregar por elas, a servi-las, a honrá-las. Você que é homem, você que é esposo, está aqui nesta manhã, a honra começa por você na sua casa. Se não tem honra na sua casa, é porque você não está honrando. Você não está honrando a sua esposa, você não está honrando os seus filhos. Comece por você a honra. Abra um espaço na sua casa para que a glória de Deus entre através da honra. Nós que somos pastores, que temos ministério, que estamos envolvidos na obra do Senhor, nós precisamos abrir um espaço para que a honra de Deus entre na nossa igreja, honrar os nossos irmãos. Lance agora nessa manhã aos pés do Senhor toda a expectativa que você tem, que está desalinhada com o propósito de Deus. Evangelho, irmãos, é servir. Evangelho não é ser servido. No Evangelho, melhor você dar do que você receber. Agora você só pode dar se antes você recebeu do Senhor. Ele é aquele que dá semente ao que semeia. O Senhor está te dando sementes nessa manhã, para que você possa semear no reino dEle, para que você possa semear na sua igreja, semear no seu trabalho, semear na sua casa, semear na sua família, semear onde quer que você vá. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Diga: Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado por tudo que eu ouvi nessa manhã. Que a tua palavra possa produzir frutos a 100 por 1. Que a sua palavra vá e produza o resultado a qual ela se destina. Eu lanço fora toda expectativa desvinculada do teu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O espírito do anticristo, igreja, passa pelo desejo de ser servido e não de servir. Esse é o espírito do anticristo. Porque o espírito de Cristo prefere ficar no prejuízo do que dar prejuízo no outro. O espírito de Cristo vai para a cruz, mesmo estando certo. O espírito de Cristo nos leva a renunciar, pensando no bem do nosso irmão. Existe um espírito de anticristo nas igrejas, na sociedade desses dias. Nós precisamos voltar para o Evangelho, irmãos. Precisamos voltar para o Evangelho, para a essência do Evangelho. Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Você quer ter parte com o Senhor Jesus? Deixe Ele lavar o seu pé, para que você possa lavar o pé dos seus irmãos. Em nome de Jesus. Você pode abrir sua